Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Meu nome é Maurício Cantão, do canal O Conservador Patriota, e falo com vocês aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, infelizmente, nós nos deparamos no dia de hoje com uma triste notícia. Foi a morte de um cliente do supermercado da rede Carrefour, morte essa ocasionada pelos seguranças do Carrefour ao abordarem o homem por este ter, minutos antes, agredido uma funcionária do supermercado. Ele teria dado um soco no rosto da funcionária. Os seguranças acionados foram atrás do cliente e, ao abordar esse cliente, aconteceu toda a infelicidade que, nesta abordagem, o cliente foi agredido de tal sorte que mataram o cliente, assassinaram o cliente. Agora, a questão reside no seguinte: o cliente era um homem negro. E a mídia extrema, os mimizentos de plantão, esquerdistas, estão querendo associar este crime, olha bem que eu estou falando, este crime, cometido pelos seguranças, à prática de racismo. E não tem nada a ver isso com racismo. Isso foi um assassinato devido ao despreparo técnico, tático e emocional por parte dos seguranças, que deverão ser o quê? Que deverão ser processados pela justiça, através do Ministério Público, e deverão responder pelo crime de homicídio. Não sei se vai ser qualificado como homicídio doloso, eu não sei os fatos em si, mas vai ser, no mínimo, homicídio agravado por alguma hipótese que está lá no Código Penal. Agora, não há prática de racismo. As pessoas não sabem, qualquer coisa, qualquer situação que envolva elementos de raça, chamam logo de racismo. E não é. Existem outros crimes, por exemplo, como a injúria preconceituosa, a injúria decorrente de elementos raciais e assim por diante, mas não é crime de racismo. Sabe o que seria racismo nessa hipótese? O homem negro se dirigir ao supermercado Carrefour e ser impedido de adentrar as dependências do supermercado unicamente por ser negro. Ou uma mulher, ou uma criança, e isso em qualquer outro estabelecimento comercial. Isto sim seria racismo. Outra hipótese de racismo: você ir buscar uma vaga de emprego e você não ser classificado ou ser dispensado e unicamente pela cor da sua pele. E isso já aconteceu comigo ao contrário. Quando eu disputava uma vaga de estágio, eu fui dispensado porque eles queriam somente estagiários negros. Segundo eles, estavam fazendo uma política afirmativa. E eu, quando passei pelas primeiras etapas, quando chegou na etapa da entrevista, eu não me deixaram nem fazer entrevista sob esta alegação, que a vaga era para estudantes negros. Então isso foi um crime de racismo contra a minha pessoa. Eu já sofri também injúrias raciais. Já me chamaram, por exemplo, já me disseram que branco, para eles, só papel higiênico. Que ele fazia com branco o que ele fazia com papel higiênico, só servia para isso. Já me disseram que café só toma café preto, não toma leite porque é branco. E vários outros apelidos, chacotas, e assim por diante, que os negros sofrem de forma inversa. Os gordos sofrem preconceito, muita gente não é contratado pelo peso. Os asiáticos, os homens asiáticos, muito mais do que as mulheres, sofrem muita chacota, muitas pilhérias, que eu não vou entrar no mérito aqui. Os muito altos, os muito baixos, os muito magros, os que têm orelha de abano. Não é verdade? Quem tem sabe, quem teve. Então, infelizmente, essa questão de você diminuir o outro ser humano por alguma condição de seu aspecto físico, isso aí é uma realidade que deve ser punida, repudiada, mas que é disseminada por toda a sociedade. Vários segmentos da sociedade
sofrem toda sorte de preconceito e discriminação, mas parece que é somente os negros que sofrem esse tipo de constrangimento. Então eu, por exemplo, eu estou cansado, de saco cheio, de ser o monstro, o demônio, white devil, né? Demônio branco. Eu sou um homem branco, hétero, não sou bem sucedido, mas acham que sou rico e sou pai de família. Então isso aí faz de mim um white devil, né? um demônio branco. E assim sou tratado em vários locais hoje. Mas não fico de mimimi, não. Quando me enche muito saco nesse sentido, eu mando logo, né, a lá Olavo de Carvalho. Né, como o professor Olavo de Carvalho ensina, você não vai gastar sua inteligência com um monte de jumentos que está espalhado por aí. Então foi uma infelicidade, um ser humano perdeu a vida, aí já querem colocar que ele tinha ficha policial, que não tem nada a ver. Que fosse o pior dos bandidos, naquele momento não justificou a sua morte de um ser humano. E os seguranças devem ser processados criminalmente, e o Carrefour deve ser processado, né, para indenizar a família deste ser humano, se ele tinha uma família, principalmente se ele tinha dependentes dele. O Carrefour vai ter que arcar com essas consequências, no mínimo, é o mínimo que se faz. Então é isso aí, pessoal. Vamos colocar na cabeça. Não existe branco, negro, asiático, vermelho, alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito. O que existe são seres humanos. E ponto final. E não julgue o ser humano pelo seu aspecto externo. Julgue, analise pela sua moral, pelo seu caráter, pelo respeito ao próximo, pelo respeito às leis, pela boa ou má pessoa que o ser humano é, e não em razão da sua cor, em razão da sua idade, em razão do seu sexo, em razão da sua opção sexual, em razão da sua condição social, nada disso, certo? É esse pensamento que os conservadores cristãos carregam e divulgam, é esse pensamento, é essa postura, no mínimo, que deve ter todo aquele que se diz cristão. Agora, se tem um ou outro maluco que se diz conservador e é preconceituoso, comete atos discriminatórios, escreve bobagens aqui na internet, isso não pode classificar o movimento conservador ou os conservadores. Se algum maluco faz um perfil aqui fake e sai destilando palavras de ódio contra aquela etnia, contra grupos homossexuais, ou seja, o que for, orientais, ele não representa ninguém, representa só a safadeza dele, que muitas vezes nem a cara mostra. Tá legal? Então fique com Deus, até a próxima, e que a gente possa, cada vez mais com Cristo no coração, construir um mundo melhor, porque este tipo de coisa ocorre em lugares e em corações que não têm Deus. E Deus deve ser assassinado no pensamento dos comunistas ateus. Até a próxima.